Fala galera, já vamos fazer mais um exercício aqui da lista de balanceamento por NOx, tá legal? Então também deixa o like aí para ajudar, beleza? Então lembrando pessoal, alguns dos NOx já se encontra tabelado. E o que mais a gente utiliza também, que é o hidrogênio, que na maioria dos casos vale mais 1, e o oxigênio, que vale menos 2, na maioria dos casos, tá? Quando for eu falo especificamente qual é qual, tá certo? E temos aqui também o potássio, que a gente é tabelado por mais 1. E o SO4 também tem outra coisinha aqui. Mas vamos lá fazendo o passo a passo. O potássio, pessoal, a gente sabe que o NOx dele é mais 1. Então eu vou colocar o NOx do elemento aqui embaixo, tá? Enquanto o do oxigênio aqui ele vale menos 2. Quando eu subir, eu multiplico pela quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento. Então, ó, mais 1 vezes 1, eu vou ter quanto no total? Vou ter mais 1, tá certo? Menos 2 vezes 3 vai me dar menos 6, tá certo? Então, embaixo, o NOx do elemento, quando eu subo a quantidade total de átomos daquele elemento. Beleza? Então, aqui, ó, vamos fazer de outra cor. Para zerar essa molécula, lembra que a carga dela vale 0, tá? Vale 0. Então, a gente pode pegar e temos que zerar. Quanto que eu preciso? A gente faz lá em cima. Então, ó, mais 1 com menos 6, eu não tenho menos 5. Se eu tenho menos 5, eu preciso de mais 5 para zerar. Então, o que acontece? Ó, quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, ó, mais 5. Tá certo? Então, vamos verificar o restante das moléculas. Então, nós temos aqui ó, o hidrogênio, que vale mais 1, eu subo ó, mais 2. O oxigênio, que vale menos 2, eu subo, ele vale mais... Oh, desculpa, menos 8, tá? O enxofre, pessoal, no SO4, ele vai ter o mesmo NOx, tanto aqui quanto aqui. Ele valerá mais 6 cada oxigênio. Então, na hora que a gente coloca aqui, ó, mais 6 e mais 6, para zerar. Próximo, hidrogênio, ó, mais 1, aqui, menos 2. Eu subo mais 1, menos 8, tá bom? Para zerar, eu preciso de quanto? Eu preciso de mais 7. Tá vendo? Aqui é diferente, ou seja, o cloro variou, ele não é tabelado, tá? Então, ele é variável. Tá vendo que aqui, quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido. Tá certo? Então, mais 7 dividido por 1, mais 7. Nesse caso aqui, ó, nós temos o oxigênio que vale menos 2, eu subo menos 4. Aqui, para zerar o cloro, precisa ser mais 4. Então, tá vendo, pessoal, que o cloro, tá vendo? Quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido. Como tenho apenas um átomo só, então, mais 4. Tá vendo que o cloro, pessoal, ele sofreu duas variações? Vamos terminar aqui, que eu já vou explicar o porquê disso, tá bom? Então, ó, potássio, mais 1, sobe, mais 2. Enxofre, mais 6, sobe, mais 6, porque eu só tenho 1. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Hidrogênio, mais 1, mais 2, menos 2, menos 2. Maravilha, tá? Então, a gente pode verificar, pessoal, que o cloro, ele sofreu tanto uma oxidação como uma redução. Isso pode acontecer? Pode, tá? Isso pode sim acontecer, tá legal? Então, a partir desse cloro aqui, ele sofre uma oxidação, ele vira outra molécula e sofre uma redução. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, eu vou fazer ó, o primeiro de roxo e aqui, ó. Então, ó, o cloro, ele variou de mais 5 para mais 7. Lembrando que, pessoal, a gente pode verificar que nenhum outro elemento sofreu variação. Ó. Potássio, mais 1. Oxigênio, menos 2, todos. Enxofre, mais 6. Hidrogênio, mais 1. Tá legal? Então, aqui, pessoal, tá vendo que o cloro, ele foi de mais 5 para mais 7. Ele não aumentou. Se ele aumentou, ele oxidou. Ou seja, ele sofreu um processo de oxidação. Aqui. Como nós temos que identificar o agente, então, se ele sofreu uma oxidação, ele é um agente redutor. É ao contrário.
tá bom? Sempre ao contrário. E a partir dele também, ó, vou fazer de um azul mais claro, ele partiu de mais 5 e foi para mais 4. Tá vendo que ele diminuiu? Ou seja, ele reduziu. Se diminuiu, reduziu. Se aumentou, oxidou. Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que que acontece? Então, ó, ele sofreu um processo de redução, porque ele diminuiu, tá vendo? Em relação a isso. E aqui nós temos um agente oxidante. É sempre o inverso, tá legal? Ah, mas pode acontecer isso? Pode. Eu não tenho apenas uma molécula de KClO3. Eu vou ter mais delas. Mas como assim? A gente vai calcular. Então, vamos pegar aqui, ó, a variação. A variação do cloro, desse cloro em azul, ele não foi de mais 5 para mais 4, ou seja, ele variou quanto? Variou 1, certo? Eu tenho um cloro de cada lado, então eu vou ter que manter ele, tá certo? Se eu multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Qual que vai ser a variação aqui do cloro, pessoal? Do roxo, ele foi de mais 5 para mais 7, ele aumentou, ele variou 2. Tá legal? Ele variou 2. Então, aqui nesse caso, pessoal, eu também vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 1. Por que eu vou multiplicar por 1? Porque eu só tenho um cloro aqui e um cloro aqui. Tá, mas pode dar algum erro. Vamos verificar se isso daqui vai dar um erro. O que que a gente faz? Lembra? Quando nós descobrimos a variação, nós fazemos o que com essa variação? Os números de um fica na frente do outro. Então, a gente inverte esses números, tá certo? Quando a gente inverte esses números, o que que acontece, pessoal? Tá vendo que eu tenho a variação de 2 aqui, ó, do cloro de mais 5 para mais 7? Variou 2. Ele variou 2, tá bom? Então, o que que eu faço aqui? Eu não posso colocar na frente desse cloro. Por quê? Porque eu só tenho ele. É a partir desse cloro que tem as variações. Eu vou ter que fazer a inversão dos outros dois cloros, que eu tenho um cloro aqui e um cloro aqui. O 2 do roxo eu vou colocar na frente da onde está o azul. Então, aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar um 2 aqui na frente. Tá certo? E o 1 do cloro que está em azul, vou colocar na frente da onde tiver o roxo. E invertir. Só que, pessoal, aqui vai ter uma coisinha muito importante. Vamos balancear o cloro. Tá vendo? Ó, eu tenho um cloro aqui, 2 cloros aqui. Então, eu tenho que ter 3 cloros aqui. Então, se eu colocar um 3, eu balanceei o cloro. Só que agora a gente vai verificar o potássio, que é o K. Tá vendo que aqui eu tenho 3 potássios, mas aqui eu tenho quantos? 2. Para dar certo, eu teria que colocar 3 sobre 2. E não pode fazer isso. Quer dizer, errado totalmente não tá. A gente pode até tentar. Só que fica um pouco mais difícil da gente fazer o balanceamento. Então, quando acontece esses casos, eu aconselho, porque a gente não vai deixar em fração, tá? Porque, ó, 3 potássios, 3 sobre 2, 1,5 vezes 2, 3. Tá legal? O que que nós vamos fazer? Tá vendo esses vermelhos? A gente chama eles de coeficientes, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Para tirar essa fração, a gente vai multiplicar tudo por 2. Ou seja, onde eu tenho esse 3, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 sobre 2 vezes 2, 3. Aí eu já mexi. Por quê? Ó, vamos contar os cloros. Vamos voltar, tá? Ó, 2 cloros mais 4 cloros, 6 cloros. 6 potássios, 3 vezes 2, 6. Opa, desculpa, pessoal, esbarrei aqui. Então, ó, 6 potássio, 3 vezes 2, 6. Então, bateu. Agora, vamos continuar nessa pegada. Então, vamos lá. Tá vendo que qual mais é o outro elemento que a gente balanceou? Lembrando, último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo, hidrogênio, antepenúltimo, qualquer outro. Tá vendo que nós temos o enxofre balanceado aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Então, a gente coloca um 3 aqui, ó. Opa, deixa eu melhorar esse 3 aqui, que esse 3 tá feio. Então, ó. Tá, nossa, ficou quase do mesmo jeito ainda, né? Então, melhorou aqui. 3 enxofres. Tá legal? Aqui, pessoal, eu já balanceei o hidrogênio, ó. 3 vezes 2, 6.
Então, aqui eu já tenho 2, não tenho? Eu tenho que ter 6. Se eu já tenho 2 aqui, qual número vezes 2 para ficar 4? Aqui, eu tenho que ter um 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 3 vezes 2, 6. Bateu. Agora, pessoal, a gente pode pegar em relação a quê? Os oxigênios. Os oxigênios, eu vou colocar até aqui no canto, ó. Tá? Então, os que tiverem antes da seta, vou até colocar um pouco mais para cá, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, 6 vezes 3, 18. Mais 3 vezes 4 me dá 12. Então, 18 mais 12, eu tenho igual o quê? 30. Tá bom? Então, antes da seta, só nos reagentes eu tenho 30 oxigênios. Vamos verificar quantos oxigênios nós temos aqui, ó. Vou colocar até aqui embaixo, colocar distante um do outro. Então, ó, 2 vezes 4, 8, mais 4 vezes 2, 8, 3 vezes 4, mais 12, mais 2. Vou dar um total de quanto, pessoal? Ó, 12 mais 8, 20. 8 mais 2, 10. 20 mais 10, 30. Então, ó, bateu. Bateu a quantidade de oxigênios. Tá certo? Então, pessoal, qualquer dúvida assim que você me encontrar, já tira, tá? Coloca aí nos comentários também se você tiver dúvida. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês também. E não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Tá certo, pessoal? Então, também se tiver alguma dúvida, dá uma pausadinha no vídeo e volta ali um pouquinho, tá certo? Nos encontramos no próximo exercício. Aquele abraço, valeu!